Olá, querido. Você já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Quem são eles? O que farão eles quando chegarem à Terra? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Dentre as muitas figuras estranhas do Apocalipse, os cavalos e os cavaleiros são uma das que mais provocam medo e espanto nas pessoas. Também é uma das profecias que mais alimenta a imaginação dos profetas, entre aspas, do fim do mundo. Claro, morte, sangue, espada, fome e pestes são ingredientes extraordinários para elaborar um coquetel terrorista e levar desespero e pavor ao homem moderno já aflito sob as circunstâncias de violência em que a sociedade vive. Mas o que há por trás desses misteriosos cavalos e seus cavaleiros? Para entender essa profecia, é preciso não perder o fio do grande conflito cósmico que teve início lá nos céus. Quais foram as acusações que Lúcifer levantou contra Deus? Basicamente 2. A primeira tinha que ver com a adoração. Lúcifer queria toda a adoração para si. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 14, versos também 13 e 14. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A segunda acusação dizia respeito à obediência. Na opinião de Lúcifer, era impossível que a criatura pudesse obedecer aos princípios preservadores da vida estabelecidos pelo Criador. Portanto, o anjo caído tentou destruir também a palavra de Deus. O conflito cósmico teve início nos céus, depois transferiu-se para este planeta e foi sempre fundamentado nestes 2 pontos, adoração e obediência. E ao longo da história, o inimigo tem tentado atrair a adoração dos homens para si e, ao mesmo tempo, tem tentado desvirtuar a palavra de Deus. Para conseguir estes 2 objetivos, ele usa todos os métodos possíveis. Engana, fascina, mente, esconde, disfarça. E quando isso não dá certo, então persegue, violenta, mata e destrói. A profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse mostra diferentes métodos que o diabo usou ao longo da história para alcançar os seus objetivos. E apresenta também a maneira como os cristãos reagiram às investidas do inimigo nos diferentes períodos da história. Isto é básico no processo do julgamento que veremos um pouco mais para adiante. Muitos intérpretes da Bíblia têm considerado os 4 cavaleiros do Apocalipse como portadores dos juízos divinos. Existem até filmes descrevendo esses misteriosos personagens como cavaleiros vingadores trazendo desgraças e tragédias sobre os seres humanos. Seriam por acaso os furacões, terremotos, cataclismos, castigos divinos que os cavaleiros trazem? Deveria a humanidade ficar apavorada diante das possíveis catástrofes que esses cavaleiros anunciam? Existe base bíblica para semelhante especulação? Veja, o livro do Apocalipse não pode ser usado com leviandade ou fanatismo irracional. Ele precisa ser estudado com base teológica e com projeção histórica. Estudando dessa maneira, percebemos que os cavaleiros do Apocalipse simbolizam os vários períodos pelos quais passaria a igreja cristã em relação com sua fidelidade à palavra de Deus. Essa profecia dos cavaleiros é parte da visão dos 7 selos. No programa anterior vimos o juiz assentar-se no trono para iniciar o juízo. O apóstolo João continua narrando o evento da seguinte maneira em Apocalipse, capítulo 5, verso 1, diz assim: Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos.
Aquele livro será aberto para dar início ao juízo. Nele estão as provas e evidências a favor ou contra os seres humanos. Como viveram eles ao longo da história? Permaneceram eles fiéis a Deus, dando-lhe a glória e honra devidas? Foram obedientes à sua palavra ou deixaram-se enganar ou intimidar pelo inimigo de Deus? O livro está selado com 7 selos. E quando o último selo for aberto, a história do conflito entre o bem e o mal terá chegado ao fim. Cristo voltará então para buscar os seus filhos que permaneceram fiéis a Ele. Sabe, querido, este é um momento solene. Os selos serão abertos. O grande julgamento terá início. Preparem-se para contemplar os registros da história. Quando foi aberto o primeiro selo, veja em Apocalipse capítulo 6, no verso 2, diz que apareceu um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui se revela a pureza e o poder de conquista do Evangelho diante do paganismo no início da igreja cristã, na sua história. A cor branca é usada na Bíblia como símbolo de pureza. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, afirma Isaías no capítulo 1, verso 18, falando da pureza da vida perdoada. Imaginemos o quadro. Jesus acabara de ressuscitar e tinha retornado aos céus. Ali estava na terra a igreja que ele fundara. Jesus tinha vindo a este mundo, não apenas para salvar o ser humano, mas para confirmar uma verdade inquestionável que encontramos em Mateus capítulo 10, ou capítulo 4, verso 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E também Jesus veio a esta terra para ensinar que a palavra de Deus é imutável e eterna, segundo São Mateus 5,18. Justamente os 2 pontos críticos que o inimigo tentava desvirtuar com relação a Deus. A figura do cavalo branco nos revela como se conduziu a igreja de Jesus no primeiro século. Aquele foi um período de guerra entre a verdade e a mentira, entre a verdadeira e falsa adoração. A igreja foi cruelmente perseguida por não querer inclinar-se diante do César, que reclamava adoração para si. Agora me diz, você imagina quem estava por trás de César? A igreja também foi duramente perseguida por sua fidelidade à palavra de Deus. O próprio João afirma, em Apocalipse 1, verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Você vê os mártires que morreram e que aparecem ressuscitados na abertura do 5º selo, também afirmam que morreram por causa da palavra de Deus. Mas apesar de toda a fúria desatada contra o povo de Deus, neste primeiro período da história da igreja cristã, ela se manteve fiel aos 2 pontos críticos, adoração e obediência. Foi uma igreja vencedora, que fez estremecer o inimigo com sua doutrina pura e seu espírito de evangelização. Ao cavaleiro foi-lhe dada uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Vitória é a chave. Bom, ao abrir-se o 2º selo, diz o texto bíblico no verso 4, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Já vimos que o cavalo branco, que significa o primeiro período da igreja cristã, expressava pureza de seu caráter e doutrina. Pureza na adoração, porque apesar das perseguições, ameaças e mortes, os membros da igreja primitiva preferiam adorar a Deus antes que a César. E pureza na obediência à palavra de Deus, porque apesar do perigo físico que significava obedecer às escrituras sagradas, aqueles cristãos do primeiro século mantiveram a doutrina de Jesus completamente inalterada. Mas o grande objetivo de Satanás sempre foi atacar aos filhos de Deus nestes 2 pontos. Fazer que a igreja corrompa a sua adoração e doutrina. E se não conseguisse isso pela força da perseguição do Império Romano, trataria de fazê-lo por outros meios.
O cavalo vermelho revela discórdia, discussão e controvérsia entre os próprios filhos de Deus. Vermelho é a cor do sangue. E por esse motivo, muitos estudiosos da Bíblia relacionam este período com a época das perseguições extremas que a igreja atravessou durante os 3 primeiros séculos, sob as mãos dos Césares. Mas o texto bíblico afirma que os homens se matavam uns aos outros, ou seja, esta é uma guerra interna. Não é de fora para dentro, mas de dentro da própria igreja, tendo como protagonistas os próprios cristãos. O que aconteceu foi que a igreja, no seu afã entusiasta de evangelizar todo o mundo, começou a batizar pessoas que não tinham conhecimento suficiente da doutrina cristã. Muitos gregos, romanos, gentios começaram a pertencer à igreja sem ter abandonado os seus velhos costumes e doutrinas. E imperceptivelmente começaram a contaminar a pureza da doutrina bíblica que se mantivera branca durante o primeiro século. Podemos tomar, por exemplo, o imperador Constantino. Ele tornou-se cristão, o que foi, claro, motivo de muita alegria para o cristianismo. Já imaginou se o presidente da Rússia hoje se convertesse ao cristianismo? Mas Constantino adorava o sol, no dia consagrado ao Deus Sol, o domingo. Assim, o imperador convertido, entre aspas, ao cristianismo, trouxe para a igreja o domingo como dia especial de adoração. Os cristãos nunca se atreveriam a adorar o sol, mas fizeram uma pequena concessão ao adorar a Deus, o verdadeiro Deus, no dia dedicado ao sol. Quase nada, você percebe? O sábado foi considerado apenas um detalhe, um simples detalhe. O importante era adorar o verdadeiro Deus, sem dar muita importância se era segunda, ou terça, ou quarta, ou sábado, ou domingo. E veja, o inimigo conseguiu o que queria: corromper a pureza da doutrina cristã. A essa altura, a igreja tinha crescido. Já não estava mais formada por aquele pequeno grupo que seguiu a Jesus. Agora haviam igrejas cristãs nas maiores metrópoles da época. E a quem deviam essas igrejas obedecer? Tinha que haver uma cabeça. Claro, naquele tempo todos consideravam Jesus como a cabeça da igreja. Mas já que Jesus não estava mais presente, alguém devia assumir a liderança da igreja, pensavam alguns. E o mais natural é que fosse o bispo de algumas das igrejas que já existiam. Mas quem? Bom, se Roma era o poder político que dominava o mundo, seria lógico que o bispo de Roma passasse a ter o comando da Igreja Mundial. Só que os bispos das outras igrejas não aceitaram isso facilmente. E justamente isto é que deu origem às guerras sanguinárias. O historiador católico Walter Duran declara que provavelmente mais cristãos foram degolados por cristãos do que em todas as perseguições que os pagãos fizeram contra os cristãos na história de Roma. Agora, o que realmente impressiona é que a profecia já descrevia esse período lamentável da história da igreja. A igreja cristã naquele período é simbolizada pelo cavalo vermelho, a cujo cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz de modo que os homens se matassem uns aos outros. Passemos agora ao terceiro selo. Quando o terceiro selo se abre, João diz no verso 5 de Apocalipse capítulo 6, vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. A cor preta fala por si mesma, é a antítese do branco. E se o cavalo branco simboliza o período de pureza da igreja, você já pode imaginar o grau de degradação que este terceiro cavaleiro representa. Esta é a igreja que vai até o início da Idade Média. Nesse período da história, a igreja não foi capaz de manter pura adoração ao único verdadeiro Deus, nem prestou obediência fiel à Sagrada Escritura. Contaminou-se com uma montanha de tradições humanas e costumes pagãos. Enquanto Jesus declarou que seu reino não é deste mundo, o líder da igreja daquela época cobiçou e assumiu o poder terreno. O Império Romano tinha caído, os imperadores tinham desaparecido e a única autoridade que permaneceu
foi a do bispo da Igreja Cristã de Roma antiga, sede do poder político. O poder desse líder religioso não era mais apenas espiritual, agora era também político e social. O cavaleiro montado neste cavalo tem uma balança na mão e de repente se ouve uma voz dizendo no verso 6: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Sabe, esta era uma medida de peso que na época em que o Apocalipse foi escrito era uma ração que um soldado ou um escravo podia adquirir por dia. Trata-se, portanto, de uma ração mínima de alimento que os pobres recebiam. Mas o preço, 1 denário, era 16 vezes maior do que o preço daquela ração miserável. Isso significa opressão, exploração e fome. Quer dizer que os líderes da igreja cristã daquele tempo se caracterizariam por promover fome espiritual, escondendo do povo o pão de vida, que é a palavra de Deus. Como você interpreta o fato da igreja cristã daquela época proibir ao povo a leitura da Bíblia ou vender indulgências, chegando ao extremo de afirmar que no momento em que as moedas batiam no fundo da salva, os pecados eram apagados dos registros celestiais? A verdadeira adoração a Deus e a obediência pura à sua palavra ficaram completamente esquecidas. O inimigo mais uma vez estava conseguindo seu propósito. Mas a voz que falou quando o cavalo preto apareceu disse: não danifiques o azeite e o vinho. O que significa isso? Quer dizer que haveria um remanescente que, a despeito de tudo, permaneceria fiel aos ensinamentos divinos e adorando unicamente o Deus Criador dos céus e da terra. Na abertura do 4º selo, João é chamado novamente a contemplar a visão. Veja como a Bíblia descreve o 4º selo no verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. É aqui que os terroristas da religião se deleitam. É muito fácil sair assustando as pessoas com a imagem de um cavaleiro montado sobre um cavalo amarelo e levando destruição à 4ª parte da terra. Mas já vimos que a visão dos 4 cavalos é apenas uma profecia que anuncia diferentes períodos pelos quais a igreja passaria na sua história. A visão do cavalo amarelo simboliza o período no qual se consumou a degradação da igreja cristã. Esta degradação teve início no período simbolizado pelo cavalo vermelho. Acentuou-se no período simbolizado pelo cavalo preto e tornou-se terrível neste último período simbolizado pelo amarelo. A igreja pura que Jesus estabeleceu e que os apóstolos e os primeiros cristãos mantiveram incontaminada durante o 1º século foi se corrompendo lentamente. Quando chegamos à Idade Média, encontramos uma igreja cristã de nome, que não era nem a sombra da igreja pura que Jesus fundara. Onde estavam os cristãos que deram a vida por obedecer à ordem divina descrita em Mateus 4:10? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em nome de Deus, agora os cristãos estavam adorando imagens e esculturas de santos. Onde estavam os fiéis cristãos que foram perseguidos por causa da palavra de Deus? Onde aqueles que pagaram com a vida a ousadia de obedecer à ordem divina que dizia: até que o céu e a terra passem, nenhum io ou um tio jamais passará da lei. Os pretensos cristãos, naquele período, tinham mudado os mandamentos de Deus sob a alegação de que a Santa Mãe Igreja tinha poder para fazê-lo. Mas isso não foi o suficiente. A igreja perseguiu aqueles que ousavam obedecer à Escritura. Isso aconteceu durante o período de absoluta supremacia da igreja na Idade Média. A história universal registra tudo. A igreja estabeleceu o aparato mais espantoso jamais visto antes e conhecido pelo nome de Inquisição, para matar e destruir todos aqueles que não aceitassem as doutrinas contaminadas que àquela altura da história a igreja ensinava. Por isso seu nome, o nome deste cavaleiro era Morte.
O historiador católico Walter Durand escreve o seguinte: com toda a tolerância que se requer de um historiador e que se permite a um cristão, devemos colocar a Inquisição entre as mais escuras manchas do registro da humanidade, pois revela uma ferocidade desconhecida até numa fera. Sabe, querido, o meu propósito não é descrever as monstruosidades executadas pela igreja naquela época. O que precisamos entender é que por trás de tudo havia alguém que um dia levantou-se no céu e tentou tirar a soberania divina, tentou desvirtuar a palavra de Deus e fazer-se a Ele próprio o centro da adoração e da obediência do universo. Derrotado no céu, Lúcifer veio à terra e conseguiu enganar Adão e Eva. Jesus veio a esta terra para resgatar o ser humano e estabeleceu a igreja para ser uma comunidade de pessoas que se edificassem juntas em amor. Jesus deu sua palavra para ser o guia supremo dessa igreja. Ele diz em João 15:14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus disse isso antes de partir. E veja, o inimigo tentou destruir essa igreja utilizando o poder político e militar do Império Romano, mas não conseguiu. Quanto mais cristãos o imperador matava, mais cristãos apareciam. O inimigo então tentou desviar a adoração de Deus para o imperador, mas não conseguiu. A igreja manteve-se pura na doutrina recebida de Jesus e conservou-se fiel à palavra divina. Agora, como método da violência não deu certo, Satanás começou a entrar devagarinho na igreja. Começou a misturar paganismo com cristianismo. A palavra de Deus deixou de ser o centro da vida e doutrina da igreja e passou a ser substituída por tradições de homens e mandamentos humanos. A igreja adquiriu poder político e passou de perseguida no primeiro século a perseguidora na Idade Média. O líder da igreja nessa época passou a tomar para si prerrogativas divinas como perdoar pecados e condenar e absolver consciências, exigir adoração e reclamar infalibilidade. Você percebe? O inimigo estava conseguindo o que sempre quis, tirar de Deus a adoração e a obediência devidos unicamente a Ele como Criador. Sabe, este é um assunto de suma importância no novo milênio. Não se trata simplesmente de religião. Trata-se de fidelidade ou apostasia, de vida ou de morte. Graças a Deus, ao longo da história, sempre houve um remanescente fiel. Pessoas aparentemente insignificantes que continuaram adorando ao único e verdadeiro Deus e obedecendo fielmente a sua palavra. Durante a Idade Média, foram os valdenses e albigenses e outros grupos pequenos que se esconderam nas covas e montanhas para poder obedecer a Deus sem sofrer a terrível perseguição do poder que, em nome de Deus, queria obrigá-los a desobedecer a palavra divina e adorar seres humanos. E esse remanescente continua existindo. O Apocalipse o identifica claramente. E isto é justamente o assunto para o tema da próxima semana. Vamos orar. Pai querido, te damos graças porque ao longo da história sempre tiveste filhos sinceros, dispostos a te adorar unicamente a ti e obedecer unicamente a tua palavra. Abençoa cada um dos amigos que está assistindo este programa e que teu Espírito faça prosperar, faça crescer a palavra semeada no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.
vem depressa invadir o meu coração. Sou teu. Sei quantas vezes vivi como alguém que não tem um Deus pra servir. Quis depender só de mim e de escolhas que fiz. Tentei ser